Por aqui começando mais um conteúdo no canal SBTV, eu me chamo Neto, bora lá para mais um resumão de informações e opiniões do Tricolor de Aço. Antes de qualquer coisa, peço seu apoio rumo aos 100 mil inscritos. Inscreva-se no canal e ative todas as notificações para receber todas as novidades. Também passo aqui para dizer que às 8 horas estaremos ao vivo para a transmissão do canal SBTV de Bahia e Flamengo, Flamengo e Bahia pelo Brasileirão, diretamente do Pirambeirabá, na Pituba. Você é convidado nosso para acompanhar a partida em loco no melhor bar de Salvador. Informações sobre o jogo de hoje. Árbitro central será o Anderson Daronco, é isso mesmo. Será auxiliado pelo Rafael da Silva Alves e pelo Thiago Augusto. Além disso, o VAR será comandado pelo Rafael Trace. Informações da arbitragem para o jogo de hoje. Já no EC Bahia, números importantes e estatísticas a serem divididas com vocês, torcedores tricolores, é que o jogo de hoje põe o Bahia diante de dois incômodos tabus recordes em sua história. Além da sequência de 11 derrotas consecutivas diante de um mesmo adversário, também temos 11 derrotas consecutivas no Maracanã, marca igualmente inédita em qualquer estádio. A última não derrota do Maracanã ocorreu em 2018 no 1-1 contra o Fluminense, enquanto que o último ponto conquistado contra o Flamengo foi aquele 3-0 de 2019. Inclusive estava lá. Contra o Flamengo chegamos a ter vantagem nos confrontos em 97, quando tínhamos 20 triunfos contra 19 derrotas. Já no Maracanã, ficamos invictos por 17 anos, contando desde o primeiro confronto no local, diante do Vasco, em 59, até a primeira derrota contra o Fluminense em 76, com 3 triunfos, 3 empates e um título brasileiro nesse período. Falando sobre Conmebol Libertadores, desde que os triunfos passaram a valer 3 pontos, 7 grupos chegaram à quarta rodada em situação idêntica ao grupo do Bahia. Em 6, o primeiro colocado na quarta rodada acabou se classificando. A única exceção foi o Argentino Júnior em 2011, eliminado após perder os 2 jogos restantes. Dos 6 que se classificaram, 5 venceram uma das últimas partidas, exceto o Corinthians de 22, que se classificou com 2 empates. A possibilidade que o Bahia tem são esses cenários. Nenhum dos casos acima, incluindo o eliminado Argentino Júnior, tinha o mesmo desenho da tabela do Bahia, com 2 jogos fora de casa nas rodadas finais. Então é algo também que tem que ser levado em consideração. Ainda tomando esses mesmos grupos como exemplo, 8 pontos só foram suficientes para se classificarem em 2 oportunidades. Esses 2 casos tiveram o último colocado terminando com 7 pontos, o que reduziu a pontuação necessária para a classificação. Nas ocasiões em que o último colocado estacionou com 5 ou 6 pontos, 9 pontos quase sempre foram suficientes para terminar nas 2 primeiras posições, exceção feita ao grupo D, de 17, onde o Flamengo ficou em terceiro com 9 pontos. Informação exclusiva do canal SBTV, a apuração aqui da minha parte, é que o Ademir não viajou com a delegação do Bahia para o Rio de Janeiro e está de fora do jogo de hoje contra o Flamengo no Maracanã. Existe a possibilidade dele ser titular nessa partida, ou utilizado no segundo tempo, evidentemente, mas não será relacionado para esse jogo, não viajou com a delegação e é dúvida para o jogo do Bahia contra o Nacional da Medellín na Colômbia. Outra notícia é que o Bahia retornará para Salvador e seguirá sua programação rumo a Medellín pela Libertadores. Então, apenas uma informação complementar a vocês nesse conteúdo aqui do canal SBTV. Não se esquece de deixar o like para fortalecer o nosso conteúdo. Gabriel Gomes trouxe informação com reencontros, né? E trouxe aqui uma situação, né, que é a primeira vez que Everton Ribeiro e Felipe Luiz se enfrentam juntos a dupla soma 10 títulos. Em entrevista, o Everton brincou, que falou para deixar ele mais livre. E aí, a matéria do GE traz o seguinte, né? Vai ser diferente. Ele é um amigo querido que passou do futebol para fora dos gramados, disse Everton Ribeiro. Antes do primeiro reencontro entre os amigos, Everton Ribeiro brincou ao dizer que iria mandar uma mensagem para Felipe Luiz com um pedido por uma marcação mais leve na partida entre Flamengo e Bahia. Abre aspas, torço por ele, torço pela família dele dentro de campo. Já vou mandar uma mensagem para ele antes do jogo falar para deixar mais livre, né? Não me marcar tanto. Vai ser um bom jogo, 2 grandes equipes, 2 grandes treinadores e que a gente possa fazer uma grande partida e sair de lá vencedor, disse Everton Ribeiro em entrevista exclusiva ao Globo Esporte e ao GE. Então, a informação e a aspa do recado enviado do Everton Ribeiro ao atual técnico do Flamengo, Felipe Luiz, que já deixou muito carinho, né, com relação ao Everton Ribeiro, né, juntamente com o Diego e com outros companheiros ex-Flamengo, que agora, no caso do Felipe Luiz, agora tá do outro lado, né, da moeda.
mas são grandes amigos nessa história do futebol. Lembrando, né, são 11 triunfos do Flamengo nos últimos 11 jogos contra o Bahia. Isso talvez dê um gás a mais para o Esquadrão de Aço nesse jogo de hoje. E o tio de Luciano Rodrigues, o nosso querido Liber Vega, fez aqui uma brincadeira, né, com relação a essa imagem gerada por inteligência artificial com a Arrascaeta com a camisa do Bahia. E o contexto é o seguinte: de acordo com informações da imprensa carioca, que cobre o Flamengo especificamente, claro, o Arrascaeta tem as suas negociações esfriadas com a renovação com o Flamengo. E aí abre a possibilidade de sonhar com a negociação no caso de saída de vários clubes do Brasil e exterior. A questão é a seguinte, né? Ele é uruguaio, tem uma relação aí, né, de seleção brasileira com o Luciano Rodrigues. O Azevedo e o Michel Araújo ali também são uruguaios, são outros compatriotas do meio-campista do Flamengo, mas eu acho que é um sonho nesse exato momento, talvez um pouco distante. Eu creio que o Arrascaeta deve permanecer no Flamengo, né? Afinal, o Flamengo inclusive busca uma substituta para ele há muito tempo e não consegue encontrar alguém que do mesmo nível possa substituí-lo. Talvez o último é Everton Ribeiro, né? Mas, claro que com características um pouco diferentes. E ele fez o pedido, olha que astral seria, né? Colocou aqui o Liber Vega, tio de Luciano Rodrigues. Para encerrar o conteúdo aqui no canal SBTV, informação vinda aí lá do exterior do Ekrem Konur. Ele que traz informações globais do mercado de transferências. O turco traz a informação de que o William Arão, espera-se que o William Arão deixe o Panathinaikos da Grécia como free agent, né, como agente livre, e provavelmente retornará ao Brasil. O Atlético Mineiro, o Santos e o Bahia demonstraram considerável interesse e já estenderam a oferta com incentivos financeiros significativos, aguardando decisão de Arão. De acordo com a informação do Ekrem Konur, essa é a notícia de que o Bahia, o Santos e o Atlético Mineiro teriam já feito contatos e movimentos para a contratação do volante da atual Panathinaikos da Grécia na temporada 2025. Lembrando que ele tem 33 anos de idade. O Rogério Ceni é um dos pilares por ter mudado a sua personalidade como jogador em relação à função. Mas temos alguns pontos a serem discutidos, né? É um cara mais cascudo. Não sei se seria para atuar como um zagueiro ou como um volante. Na equipe do Panathinaikos da Grécia, ele tem atuado como um volante em específico. Tem mais de 70 jogos pela equipe, né? São 2 temporadas com muitos jogos por lá, né? Como vocês podem ver por aqui, ele tem, por exemplo, 83 jogos com a camisa do Panathinaikos, 4 gols e 4 assistências. Antes disso, estava no Fenerbahçe da Turquia, depois de ter deixado o Flamengo em 2022. Então, a possibilidade de voltar ao Brasil é por conta da sua baixa minutagem nos últimos jogos da equipe grega, né? Ele que já jogou aí Europa League, né, Conference League, pela equipe do Panathinaikos, mas geralmente tem entrado agora no segundo tempo e não tem tido tanta minutagem assim nos últimos jogos da equipe grega. É uma possibilidade, eu não sei realmente profundamente como é que está o jogador nesse momento, mas para composição de elenco talvez seria uma opção interessante para esse meio campo do Bahia ou até para a zaga, né? Tendo visto que a gente tem sofrido bastante com relação a essa posição com a lesão do Canu. E aí abre a possibilidade do Rogério Ceni voltar a utilizar ele como ele estava no Flamengo com o Rogério Ceni quando ele atuou com o técnico atual do Bahia, mas ainda no campo, né, das especulações, das informações do Ekrem Konur, que me segue inclusive no Twitter, né, um cara com muitos seguidores, com quase 300 mil seguidores, traz informações relevantes do mercado de transferências. Essa é a notícia que ele traz em relação ao tema. Aguardemos a cena dos próximos capítulos e acompanhando novidades, trarei para vocês. Faço o convite mais uma vez, se quiser, chega junto hoje no Pinambeira-Bar, acompanhe a transmissão de Bahia e Flamengo, Flamengo e Bahia aqui no canal SBTV. Grande abraço a todos vocês, até a próxima e bora Bahia!